Olá, boa tarde Guaratinguetá, boa tarde planeta Terra. Opa, aí, Eu já estou bem. que maravilha. Graças a Deus. Olá, olá. Boa tarde Guaratinguetá, boa tarde planeta Terra. Vamos nós aqui continuarmos com o nosso trabalho aqui na residência da Dona Cida Castro, sobre os testemunhos e os ensinamentos da doutrina espírita, que é esse o trabalho que a gente tem feito já há vários meses aqui. Peço desculpas que eu esqueci meu óculos, hoje eu estou com a cabeça de vento e nós estamos transmitindo pelo Facebook da Dona Cida. Eu ia falar Dona Magali. Dona Magali. Olha, deve estar por aí, deve estar por aí. É lua cheia, Dona Cida. Eu acho que é isso que está me atrapalhando. É isso aí. Mas como nós tínhamos combinado na outra semana, hoje Dona Cida vai falar a respeito de reencarnação. O que é, como é que acontece, por que existe, que isso é um dos pontos que a Igreja Católica mais nega, né? Ou renega, eu não sei, né? Que não acredita, não acredita. Enfim, vamos falar a respeito, porque existe. Nós temos vidas sucessivas. É a oportunidade que Deus nos concede de nós irmos trabalhando para o nosso aprimoramento espiritual, moral e físico. Se não houvesse a reencarnação, como seria? Essas pessoas revoltadas, os criminosos, pessoas que trabalham fora do rumo correto. Do bem. Então, assim, nós sofremos esse processo por necessidade do burilamento do nosso espírito. Burilando o espírito, as pessoas ainda falam, pois é, eu estou sofrendo porque é um karma. Gente... É uma linguagem comum hoje em dia, né? Mas... Será que é karma? Por que eu tenho que sofrer isso? Por que eu tenho que viver isso? Porque o que você fez em vidas passadas, e até mesmo nessa vida, você vai tendo que resgatar o lado bom de todas as coisas. Então, quantas coisas erradas nós vemos, né? E é necessário que haja uma remodelação. As pessoas estão perguntando agora, mas existe lado bom? Por exemplo, o sujeito mata uma outra pessoa, que lado bom tem nisso? Bom, ele vai sofrer diversas reencarnações. Há necessidade disso, isso se também ele quiser se remodelar, quiser se iluminar, porque nós temos que querer modificar a nossa maneira de ser em todos os sentidos para o lado do bem. Do lado do bem. Que nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Essa lei é universal. É universal. Neste planeta ou em qualquer outro planeta. Sim. Nós vemos no livro do Nosso Lar, né, o André Luiz explica tudo isso, é muito importante. Quando a gente desencarna, dependendo da nossa maneira, como nós procedemos aqui na Terra, nós somos levados para determinados lugares. No livro Nosso Lar, quem quiser estudar, vai ver que existem diversos departamentos, hospitais, laboratórios. Então, é como aqui na Terra. Você vai para um hospital, você vai para uma escola, vai para um determinado reformatório. E tem pessoas que vivem bastante tempo aqui na Terra em equilíbrio e não sofrem doenças graves. A doença é uma espécie de castigo? É um castigo? Eu não acho que seja um castigo. Castigo. Eu acho que nós somos responsáveis por nós mesmos. Você é responsável pela sua vida.
Eu sou responsável pela minha vida, assim como o outro é responsável. Então, se nós fazemos coisas não condizentes com o ensinamento de Jesus, ser bom, honesto, correto, verdadeiro, leal, não é difícil. Não é difícil. Então, no mundo de hoje, parece que as coisas estão viradas no avesso. Eu até brinquei ontem, num estacionamento, eu falei assim para uma mulher, para ela ouvir mesmo, eu falei, fazer o errado é mais fácil, né? Por que vai fazer o certo? Eu estava fazendo um negócio errado. Mas hoje em dia, parece que todo mundo está nessa coisa do mais fácil. Mas ontem eu precisava sair daqui para levar a nossa cachorrinha mais velha no veterinário. Ela estava em crise, ela está com 14 anos. E nós amamos os animais. Nós temos 27 cachorros. Com as bênçãos de Deus, nossa! É uma belezura. E você sabe, Neuza, aqui tem a faixa amarela, por muitos motivos sérios, não pode parar e nem estacionar aqui na porta. Não pode. Isso há anos. E você sabe que, de repente, acendo a luz, abre a janela, tinha um carro fechando as duas garagens. Ah, que falta do que fazer, né? E eu tive de chamar um táxi para poder sair da minha casa. Para levar a cachorra? Não conseguia tirar o carro da garagem? Não. E a pessoa não estava nem aí? Nem aí. Eu nem fui falar com a pessoa, porque nós estávamos com pressa. E outro dia até um policial me disse, a senhora tenha cuidado quando a senhora vai falar com alguém, porque as pessoas estão muito agressivas. Aí, ó. Não é? É verdade. Mas voltando à reencarnação, quando a gente vem, eu não sei se isso é da teoria, né? Da orientação. Eu escolho o que eu vou viver, o que eu vou ser ou não? Olha, como é que funciona? Em determinados casos é oferecido para nós oportunidade. Lá em cima? Antes de encarnar. Sim, se você vai reencarnar em tal lugar, você vai ser professora, você vai ser, enfim, e as oportunidades são oferecidas. E somos tratados lá nos hospitais, no espaço, para que venhamos em paz, esclarecidos. E então nós nos preparamos com os nossos mestres do lado de lá, e somos assistidos na hora da concepção. Na hora da concepção, temos a assistência da espiritualidade. Eu já ia para outro assunto também interessante, mas voltando, temos assistência da espiritualidade. Então, a hora que eu começo a crescer dentro da minha barriga da mamãe, eu já tenho a minha alminha, já está pré-determinado o que eu vou. Eu entro ali na hora da concepção. Isso. A hora que o sêmen entrou no óvulo, eu entro também. Isso, na mesma hora. Na mesma hora? Eu sou contra o aborto. Porque o espírito já está preparado. Ali. Se você procura ler o livro nosso lá, André Luiz explica tudo detalhadamente. E o filme? Tem Nosso filme. Lar. Lindo o filme, eu preciso assistir de novo. É maravilhoso. É maravilhoso. E eu depois vou contar. Então quer dizer que não sou eu que escolho eu ter vindo Neuza Cipolle. Não fui eu que escolhi. Não foi a Dona Cida Castro que escolheu Cida Castro. Não, às vezes, vamos dizer assim, dependendo do grau de posicionamento do espírito, no sentido do que ele vai fazer, do que ele pretende, ele foi direcionado pelos mestres do lado de lá. Então, eles dão toda a assistência, não é? E você, eu, todo mundo já está se preparado para essa encarnação. E claro que existem espíritos que
revoltados, né? Que não querem vir, mas são doutrinados do outro lado para poder voltar, pelas reencarnações sucessivas. Nós vamos melhorando cada vez mais, se quisermos, que nós temos livre-arbítrio. É isso que eu ia perguntar. Temos livre-arbítrio. Verdade. Nós viemos já, com, digamos, com esse script. Isso. Com esses ensinamentos, com esse roteiro. Portanto, mas podemos seguir ou não? Ah, sim. O arbítrio é livre. É livre. Mas a importância de nós entendermos e até sentirmos a força que emana da espiritualidade iluminada, nos ajudando sempre. Nós sabemos, Deus, nós sentimos, nós sabemos o que é certo e o que é errado. A gente sabe. Sabe? E por que você vai tomar o rumo errado? Adquire dívidas. Vai adquirindo. Dívidas espirituais, não as financeiras. Financeiro todo mundo tem. Né? Essas dívidas espirituais, né? Aí quando a pessoa começa a dizer, nossa, mas eu estou sofrendo. O que é isso? Me aconteceu isso, me aconteceu aquilo. Mas ela não faz um exame de consciência. Ela não procura se autoexaminar. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu procedimento? Ainda ontem eu estava em prece, o Espírito estava, sabe assim, falante. Eu estava sentada ali com o Evangelho e eu disse, por que tudo isso? Porque eu tenho necessidade, eu gosto de falar e falo, quer dizer, falando, só não falava coisas boas. Só falava coisa ruim. Só. E eu via que ele estava direcionando aquilo, não era para mim, não era. Naturalmente, que os nossos guias espirituais, geralmente o Dr. Alberto está presente, né? E o Pai Joaquim, eles vêm, protegem, mas deixam para que a gente possa doutrinar. Essa pessoa que estava falando, era daqui da Terra ou não? Não. Sei. É um espírito desencarnado. Desencarnado. E ele queria direcionar para o lado ruim. Isso. Eu estava, inclusive, fazendo uma prece, uma vibração, para um processo que ajuda muitas pessoas. Então, eu estava pedindo uma orientação de como conduzir esse processo. Mesmo orando, mesmo com o coração limpo. Por que houve esta interferência? Porque lá onde eu já estava programando, trabalhar, fazer, já havia os espíritos que não querem. Qualquer lugar sempre tem um, né? Tem. Mas graças a Deus, ele foi levado já bem, bastante, ele foi elucidado. Desculpa. E deu para sentir que ele estava inclinado. Vou pegar outro copo. A dona Cida com a máscara, pode continuar, dona Cida. Então, ele estava inclinado, né, a fazer a modificar o seu proceder. Porque nós sabemos quando nós estamos certos e quando nós estamos errados, não é? E nós sofremos, sim, a investida do meio ambiente. É isso que eu ia perguntar. Sofremos. Qual a influência da nossa vida aqui, neste planeta? Porque nós temos coisas que mexem com o nosso organismo. Ciência. O espiritismo e a ciência andam juntos, né? Andam. Aliás, o espiritismo é ciência, filosofia e religião. No Evangelho de São João, tem lá um capítulozinho que fala da ciência. Também não é desligada. Não. Então, a gente sofre influência daqui. Nós estamos num planeta poluído, nós estamos com a comida poluída. Tudo. Isso nos traz doenças físicas.
Como é que eu posso diferenciar isso? Essa escolha fica meio difícil agora, porque eu tô aqui nesse meio, tá tudo poluído. A probabilidade de eu ter uma doença física por problemas da natureza é grande, e não por problemas da reencarnação ou de alguma coisa que eu tenho que Sempre viver. existe uma influência espiritual, inclusive até nessa questão de... Não sei se eu fui clara nisso. Foi sim. Mesmo, inclusive nessa questão de alimento poluído. Que ninguém mais planta, deixar somente a terra e a água. Não, já está tudo poluído. Então as pessoas sabem, têm consciência disso, mas fazem errado. E nós comemos porque não tem solução. Né? Não tem uma opção. Então, aí como é que fica? Eu fico doente, é um castigo da reencarnação? Ou será que a própria Terra está sendo castigada? Nós todos como um todo. Nós todos estamos, porque nós estamos desobedecendo as leis naturais. Veja bem, Neuza, quantas coisas a gente vê e a gente assiste, não é? E não vou entrar no mérito disso tudo, mas as pessoas sabem, não é? A gente hoje, Neuza, eu tenho uma prima que disse: eu não quero ter filhos. Eu tenho ouvido muito isso. Eu pus o óculos para poder ler quem estava ali. Um abraço a você. Por que ela não quer ter filho? Porque eu não sei o que vai acontecer, porque a gente cuida, a gente orienta, mas sai para a rua, vai para a escola, e sofre a influência do meio ambiente. Esse é o perigo. Agora, eu sempre fui muito firme, muito clara com os meus filhos, minha filha com meus netos. A gente orienta, cobra e fica assim. E fica em cima. Não adianta falar, eu já falei, mas não é uma vez. Para filho tem que falar 25 vezes. O meu filho, Juliano, mora em São Paulo, ele disse: mamãe, a senhora já percebeu que eu cresci, eu estou envelhecendo? Eu falei: não importa, eu sou assim e vou continuar assim, quero saber das coisas. O que você está fazendo? O que você não está fazendo? Mas é isso mesmo, dona Cida. Então, é o seguinte... Esse negócio do alimento. Eu não me lembro de um livro que eu li do Chico, não sei se foi o Nosso Lar mesmo, lá, que foi psicografado. Ele entrou numa casa de uma senhora, foi lá para fazer uma prece, e quando chegou, tinha assim uma bandeja de frutas. Aí ele olhou assim, ele disse: senhora, não ingira essas bananas que estão aí. E tinha um espírito obsessor ali, pondo veneno. Na banana. E o veneno às vezes não é que mate na hora, mas são aqueles fluidos pesados, né? Às vezes você come alguma coisa e diz: poxa, meu estômago está pesado. Não é só a parte material da coisa. Tudo tem influência espiritual. Tem. Até no manuseio do alimento, as pessoas que manuseiam, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente quem tem uma sensibilidade muito aguçada como médiums, mas todos nós sofremos a influência do meio ambiente. Está bem difícil de viver com esse meio ambiente. A gente está vendo que as pessoas estão cada vez indo mais para a roça. Mas hoje mesmo, Elô, eu estava num lugar que é lindo, no meio da mata, lá na Serra do Rio de Janeiro. Eu falei: Neuza, aquilo cresceu de uma maneira tão grande, tá uma barulheira, tá cheio de vizinho e tudo. Eu falei: pois é. As pessoas depois da pandemia foram procurando a mata, os bairros mais longínquos, coisa, e está crescendo. A gente está pior que formiga, tem ser humano em tudo quanto é canto. Gente, nos confins do mundo você acha gente e fazendo, né? Deus, os animais, nós sempre tivemos cachorros, gatos, quando eu tinha lá na fazenda, galinhas, nunca matamos um animal para comer.
Nunca, não. A senhora é vegetariana, né? A vida inteira foi? Sim, e a Jucimara, eu ainda comi carne até uma determinada idade. A Jucimara nunca. Ela era bebê e chegou o momento de dar a primeira refeição. Ela não andava ainda. Sentadinha na cadeirinha. Aí o doutor Rubim, que era um pediatra maravilhoso, Guaratinguetá, beleza. Ele disse, a senhora faz a sopinha, põe caldinho de músculo, né? Aí eu fiz. Aí na primeira colherada que eu fui dar, ela gritava e cuspia. Aí eu tentava de novo, ela gritava, cuspia. Daí, lá no fogão tinha arroz, feijão, tinha chuchu, tinha abobrinha. Eu sempre gostei de comer os vegetais. Aí eu peguei chuchu, amassei uma abobrinha, botei caldinho de feijão com arroz, eu dei ela. Comeu tudo. Até hoje. Nunca. Eu conheço uma criança também que foi dar galinha para ele. Ele chorava, também não comia. Mas conte uma coisa, animal tem reencarnação? Tem. O Chico Xavier, interessante que agora de manhã eu estava lembrando disso. Eu posso me reencarnar como um animal e depois voltar para ser humano? Pode, existe essa troca? Existe, pode. O Chico Xavier, eu não sei se chamava Florzinha, eu acho que é Florzinha, uma cachorrinha que ele tinha. E ela morreu. E ele ficou muito triste, aquela coisa toda, passou, né? Aí ele foi fazer uma palestra em São Paulo, tinha um grupo de pessoas, e veio uma senhora com a cachorrinha no colo. Quando a cachorrinha viu o Chico, ela pulou nele. Aí ele falou, Florzinha! Diz que ela assim... lambia ele. Coisa maravilhosa. Mas é maravilhoso, é muito lindo. Mas pode vir como ser humano? Eu já fui cachorro? Eu acho não, tenho certeza. Porque aí vai evoluindo. Eu brinco. É a evolução no espaço, é o estudo, o preparo, né? Então, o espírito passa pelos hospitais, passa por escolas, passa... Enfim, então, assim, é um aprendizado constante. Você veja que o animal é inteligente. Cada vez mais eu ando com medo que daqui a pouco eu vou ver um cachorro falando. Eu acho também. Eu acho que daqui a pouco eu vou ouvir um cachorro falando. Você sabe que eu tenho um cachorrinho que ele tá velhinho. Aquele dia que ficou latindo. Hoje ele tá lá dentro. Eu falei, agora você vai ficar quieto. Você tá velhinho, mas você tá bem. Você tá comendo bem, você tá dormindo bem. Então você vai ficar quietinho. Tá lá. Tá lá quietinho. Tá lá quietinho. Dona Cida, eu brinco, falo assim, eu já fui Sônia. Mas isso é uma coisa que eu tenho desde criança, porque tinha uma Sônia na rua da minha casa, e era uma moça bem mais velha que eu, e muito brava. E eu tinha meio receio dela assim, sabe? Eu falei, essa moça vai brigar comigo, vai bater em mim. Eu era criança, meninota. Aí, mas Sônia, aquilo ficou na minha cabeça e ficou aquela coisa de Sônia. E muitas pessoas íntimas minhas, me chamam de Sônia. Aí eu não sei como, mas a minha intuição foi me dizendo que um dia eu já fui Sônia. Eu não sei dizer por quê, mas eu tenho a sensação. Por que essas pessoas me chamam de Sônia? É porque naturalmente você foi Sônia. Naturalmente eu fui Sônia. E aqui nesta terra? Aqui nesta terra? Aqui nessa terra. Nesta terra. Sim. Como é que a gente sabe? Tem como saber? Eu tenho essa intuição, essa coisa básica, simples. Neuza, eu vou pedir licença para entrar agora no processo prático. Eu vou contar para vocês. Eu comecei muito jovem, na doutrina espírita por necessidade. A mediunidade explodiu, desde pequenininha. Eu vou contar um fato. Eu tinha 18 meses, tive tosse e coqueluche. Sim. Eu me lembro perfeitamente a roupa que eu estava vestindo. Era de uma lãzinha, daquelas... 1 ano e meio? 1 ano e meio. Eu estava na cama da minha mãe, assim, apoiada pelo braço direito e a mão direita da minha mãe, meu pai nos pés da cama.
e me deu um acesso forte. E eu vomitei. Foi a única vez na minha vida que eu vomitei. Nunca mais. E eu me lembro, Neuza, perfeitamente, Deus está me vendo, me ouvindo. Eu coloquei a minha mão assim, a minha mão esquerda, e vomitei. O jeito da roupa era uma roupa de lãzinha bordada com pontinho cheio de florzinhas, com linha. Impressionante. Com linha de seda, que hoje não se vê mais. Aí a minha mãe subiu, pôs assim o joelho na cama, me apoiou e o papai nos pés da cama, e eu soltei aquelas almofadas, tossindo. Aí melhorou a tosse, a mamãe falou, eu vou dar um banho nela. E meu pai ficou comigo. Você lembra? Ainda existe, muitas pessoas ainda possuem aquelas bacias de louça, com aquele jarro, e tem gente até que tinha de prata, né? Aí ela pegou a bacia e foi buscar água lá no banheiro, levou o jarro lá, trouxe, e ela me pegou, eu toda lambecada, né? Pôs a bacia no chão e virou as costas para pegar a toalha e o sabonete. Naquele momento, eu conto isso, gente, me emociona, mas eu conto porque é a pura verdade. Eu peguei minha mão direita, passei assim no meu bracinho. Naquele momento, eu me lembro perfeitamente. Eu me perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? E nessa hora, a minha mãe se abaixou para me dar um banho. E ela, me lembro que ela falou, o que essa menina está fazendo com o olho parado? Porque eu fiquei estática, né? Eu tinha 18 meses, eu não me esqueço. Muitos fatos eu ainda vou contar para vocês que aconteceram comigo. Eu estava com 4 anos de idade, eu pisei numa cobra urutu. Em casa tinha, mamãe cultivava rosas, fazia enxertos e tudo. E tinha um jardim grande assim na frente, ao lado tinha um terreno como eu tenho aqui, baldio, só que não tinha muro, era uma grade, aquelas grades de madeira. E o portãozinho estava aberto, eu vinha andando com os pés, pé no chão. Atravessei o portão. Então eu atravessei o portão, meu pé esquerdo, eu pisei na cabeça da cobra. Nossa, e uma urutu? Urutu não tem que... 4 anos eu tinha, eu me lembro perfeitamente. Como é que a senhora se salvou da urutu nessa época? Nesta hora, eu comecei a gritar, coiba. A casa era grande. E nisso meu pai vinha vindo do trabalho. Aí quando eu gritava, coiba, ele dizia, não se mexa, e foi se aproximando. Né? E fique firme, não se mexa. Aí eu ali, quando ele chegou, ele pegou o sapatão dele assim, até machucou meu pé. Ele empurrou meu pé ao mesmo tempo e pisou na cabeça. Foi. Ela então não te picou? Não. Dona Cida, pisar na cabeça de uma cobra, criança, e a cobra ficar quieta, isso é milagre. Era um chamamento, né, Neuza? Era um chamamento. Outra vez, no mesmo jardim, eu estava perto do portão, era um portão de ferro, e eu tinha um espinho grande no pé esquerdo. Horrível, né? E a gente é criança, aquela coisa horrorosa. Aí grita, casa grande. Estava tudo fechado, mas a mamãe estava lá para dentro. Nisso, aproximou-se de mim uma moça, uma sainha preta, uma blusa branca, de cabelinho castanho, eu não me esqueço. Ela pegou o meu pé, levantou e falou, eu vou tirar o espinho. Nisso, quando a mamãe chegou, veio correndo para ver o que estava acontecendo, eu falei, a moça já tirou. Ela falou, que moça? Sua mãe não via a moça? Não.
E tirou o espírito. Tirou. Então, Neuza, agora eu fui... A senhora consegue visualizar em reencarnação de outras pessoas? Sim, sim, sim. Quando nós estamos assim em prece, em sessão, as pessoas que vêm são pessoas sérias, você conhece as pessoas, muitos já partiram para o outro lado. Eu já disse, já contei, que graças a Deus eu tive grandes mestres da doutrina espírita, estudiosos, caridosos, maravilhosos, porque nós temos as casas espíritas aqui, que foram fundadas pelo seu Domingos Delmônaco, né? Dona Angelina trabalhou muito na Casa da Criança, que hoje é a creche Chico Xavier. Continua trabalhando. Nós tivemos as crianças, duas ficaram comigo na época, porque nós estamos tendo dificuldade de ter pessoas idôneas para tomar conta das meninas que lá moravam. Então fomos procurar os parentes e cada pessoa assumiu algumas crianças. E as que foram para os parentes, a gente tinha a manutenção de médico, de remédio, de escola, né? Duas ficaram comigo, se casaram, já tem netos. São seus netos? São, graças a Deus. E assim, a gente tem um trabalho... Essas moças já tinham sido suas filhas em outra encarnação? Ou suas irmãs? Ou... Não. Foi mesmo uma dívida do passado. A família é sempre a mesma ou modifica? Modifica, mas nós sempre vamos ter contato, sim, com os nossos queridos entes, né? Filhos, netos, esposos, amigos, principalmente quando nós vivemos em harmonia, não é? Graças a Deus. E a gente, com a bênção de Deus, sempre vivemos... Então quer dizer que a senhora já se casou com o seu marido anteriormente? A mesma pessoa? Então vamos lá. A mesma alma? Vamos lá, vamos trocar. Vamos lá. Vamos trocar. Vamos lá. A mesma alma. O assunto é vasto. Porque a alma vai a vida inteira. O assunto é muito vasto. Olha, Neuza. Essa Neuza com essa cara aqui pode deixar de existir, deixa de existir. Eu me casei jovem, meu marido era mais moço do que eu. Ele tinha 18 anos. Esse é Tom? Isso, eu tinha 20 anos. E foi um casamento maravilhoso. E ele continuou estudando, eu também, enfim. Mas casamos por amor. Assim, sabe, era uma coisa romântica. Nunca houve nada, toque nenhum, nada. Só depois do casamento. Eu estou colocando no livro coisas assim que as pessoas vão ler e vão falar, mas será? Aqui não vou falar. Então, você sabe, ô Neuza, que nós, muito jovem, né? Já casada, antes de morar na fazenda, fiquei um tempo com a minha sogra, com meu sogro, gente maravilhosos. E eu tinha os acessos mediúnicos, tinha falta de ar. Eu não respirava direito, aí chamava o doutor Sigor, chamava o doutor Ribeiro, chamava o doutor José Serafim. Eles chegavam e diziam, ela não tem nada. Eu me lembro um dia que o doutor José... Nem o doutor Benedito Meirelles. Não é do meu tempo. Estou brincando. Naturalmente que ele estava ali. Aí eu me lembro que um dos médicos disse assim, vamos dar coramina para ela. Meu sogro falou, não, meu sogro era farmacêutico. Eu falei, não, eu não posso tomar nada. Eu sou médium, sabe? Tudo isso, eu tremia. Foi quando eu comecei a pessoa com que me ajudou muito no início, logo que eu cheguei em Guaratinguetá, a filha vai dar um depoimento, vai contar tudo, e eu tenho tudo por escrito, assinado por ela, nessa cadeira. Antes dela partir, ela contou a minha ida lá com eles, lá no Zero Igual. Eu muito jovem. A senhora já contou. Trabalhei a sessão inteirinha e estava proibido o médico. Mas você não me disse, o seu marido atual foi seu marido nas outras encarnações? Vou contar.
Daí, olha, os espíritas todos me ajudando, etc, etc. E fui consultar a dona Carmen Caltabiano, que era dentista, etc. Quando eu sentei na cadeira, ela disse assim, menina, você é médium? Eu falei, eu sou, eu estou em desenvolvimento. Ela disse, porque eu trabalho aqui com meu marido, com o Virgílio, e a minha sogra. A minha filha está em São Paulo estudando, e eu vou perguntar para o guia do meu marido se você é a pessoa que o Chico Xavier falou para mim, que vai trabalhar aqui conosco e vai nos ajudar. Foi. E perguntou, foi embora. Uma semana depois eu voltei no consultório, ela disse, é você. O Chico Xavier falou que era você. Não, falou que era uma pessoa que ia aparecer, ela já tinha estado lá. E quando eu cheguei lá, sentei na cadeira, ela perguntou se ela sentiu a minha vibração. Perguntou se eu era médium. Eu falei, eu sou, mas estou em desenvolvimento. Eu estava trabalhando nessa época na casa da Dona Isolete Spaltic, lá tinha o médium, a Ivone Tunan, gente muito séria, depois com a Dona Eta, com a Dona Angelina Dalmona, que são os Domingos, né, que são os fundadores da ETA, da pré-Chico Xavier, enfim. Olha, está acontecendo alguma coisa com os cachorrinhos seus, é fome? Não, a comida está lá. Ele fica nervoso, é o nervosinho, ele está velhinho. Ah, o nervosinho fica nervosinho, o resto fica bravo com ele. Estão atrapalhando? Não, de maneira nenhuma, eu estou preocupada se eles estão precisando da senhora. Não, já deixei tudo certinho. Então, dona Cida, é o seguinte, a reencarnação existe, nós estamos aqui para aprender, a gente vem já com uma orientação prévia. Sim. E temos o livre-arbítrio. Isso, o arbítrio é livre. Para escolher. Mas e daí? Eu não lembro a orientação. A senhora deve se lembrar, porque é média, mais sensitiva, mas eu não lembro o que me orientaram, o que a Neuza não, que você nasce aqui que tem que você fazer. Traz do perispírito todo aqueles ensinamentos. Tanto que você, às vezes, titubia. Você fica, pô, será que eu vou? Será que eu faço? Porque você sabe o que é o certo e o errado. Porque está dentro de você. Aí você tem o livre-arbítrio. Aí você escolhe pro lado ruim, o problema é seu. Aí aguenta as consequências. Então, nesse caso que eu vou contar agora, é bem rápido. Nós já estamos acabando aqui. Tem bastante gente nos assistindo. Mas tem muitos casos. Nós vamos voltar a falar com testemunhos. E olha, quando eu cheguei na casa da Dona Carmen, primeira vez, eu e meu marido, me assentei, etc. De repente veio o espírito de um espanhol e falou, disse para ela que eu sou o Henrique, no momento até não estou me lembrando do sobrenome, mas está aí no caderninho. E eu fui marido dela na encarnação na Espanha. No que eu falei isso, ela levantou e disse, é você mesmo que é o médico que vai trabalhar conosco. Foi marido da Dona Carmen na Espanha. E o Chico Xavier tinha falado para ela isso lá. Olha só. E eu não sabia de nada, jovem, falei. Isso foi uma das coisas. Lá na Dona Carmen mesmo, numa outra sessão concentrada, eu vi um castelo, vi um campo imenso, enorme. E na casa, o castelo estava às escuras. Eu contei para você que eu tinha muita dor no peito, né? Já contei isso, muita dor no peito. Às vezes o meu sogro, o meu tio, o médico saía e ia lá para a fazenda porque eu estava com a dor no peito e falta de ar. Sofri essa dor no peito. Eu estou para sarar. Aí, depois disso, sabe? Aí eu olho assim que eu tenho evidência, eu enxergo. Aí eu disse, eu estou vendo esse castelo. Em 1620, tem um terreno enorme, está escuro, muito escuro. E eu estou vendo que na entrada, um portão estranho, tem um poste.
uma carruagem. Nesse momento, eu me vi saindo pela porta do castelo, atravessei, cheguei ao portão. Eu estava fugindo do meu marido, e fugi do meu marido da época, e fui com o meu marido de hoje, fugi com ele. Que era o seu grande amor. E deixei... Tem alguém aqui, dona Cida? Não, vai estar fechado lá. Daí eu ouvi uma voz. Ouviu? Então eu que sei, homem? Meu marido. Botando o cachorrinho. Ele chama, botando o cachorrinho para ficar quieto. Então agora a senhora tocou na coisa mais bonita do mundo, que eu acho que é a lei principal. E tem mais. Aí, o amor. Mas deixei a minha filha. Ah, meu Deus. Que é a Jussara. Lá na época. Agora, por que a dor no peito que eu sentia esse tempo todo? Falta de ar. Antes da Jussara nascer? Depois ainda. Depois ainda. Para doutrinar esse espírito. Esse espírito passou a me atacar, que era o meu ex-marido. E ele disse, por que tinha dor no peito? Ele se apunhalou. Ele gostava dos trem. Aí passei a minha infância, a minha juventude, né? Tinha aquela dor, os médicos não achavam nada. Aí nesta noite, lá na casa da dona Carmen, ele foi doutrinado, ajudado. O meu marido estava ali, pediu perdão. Acabou a dor do peito. E a minha filha, a Jussara, é a mais velha, né? Então, ela que ficou com ele, foi, lá em 1610. Foi. Mas aí foi trazida, né? Quando eu estava nesta sessão da dona Carmen, ela já tinha nascido. Era pequenininha. E a minha gravidez, graças a Deus, foi boa. Mas eu sentia, sabe, algo diferente. Porque eu ouvia uma voz que não era, vinha de dentro de mim. Não é? Mãe, me ajuda. Mas não era uma voz... De criança. Era de criança. Era de criança? Era. E eu achava aquilo muito estranho. Sabe? Na hora do nascimento dela, eu assisti o nascimento dos meus 3 filhos. Ela estava com os olhos enormes, abertos assim. E queria levantar, não podia, o bebê. O bebê? Aí o meu marido lembrou. Sabedouro da história. Foi. Pois é o que eu tinha chamado o doutor José antes, mas quem assistiu o parto foi a Dulce, maravilhosa. Dona Dulce. Aí a Dulce foi junto com o meu marido, levantando o corpinho dela para ela viver. E graças a Deus, Neuza. A sua relação com a Jussara é uma coisa muito bonita, né? Meus 3 filhos, meus filhos são maravilhosos, Neuza. Eu só tenho que agradecer a Deus. Agradeço, agradeço, agradeço. Olha, não tenho como palavras, nem pensamento, nem sentimento mais, porque para agradecer a Deus, sabe? A Jussara é uma filha abençoada, iluminada, maravilhosa, assim como a Jucimara, você vê o proceder dela, o jeito dela, e o Juliano. Juliano, seu xodózinho, fala a verdade. Não. Essa foi cutucada, hein? Não. Eu aprendi com meus pais e aprendi com a espiritualidade. Todos são iguais. Olha, a Jussara, quando começou a dar aulas, que ela fez matemática, eu ia em todos os lugares onde ela ia pegar aula, para ver se valia a pena ou não. Eu sempre fui na porta de escola levar e buscar meus filhos. Sempre. Desde o primário, desde o chamava-se Jardim da Infância, né? É. Sempre. E até hoje.
Mamãe, eu vou em tal lugar assim, assim, por favor, não se preocupe, porque está chegando e já estou no telefone. Já procurando. Como é que tá? Ah, pela serra, amor. Dona Cida, nós estamos aqui, a prosa está boa, mas está passando o tempo e eu quero só fazer uma pergunta para a senhora, assim. Bastante gente, é um assunto interessantíssimo que eu gostaria de aprender mais também, né? Tem algum livro que a senhora possa nos orientar, vou até anotar aqui, para que a gente possa ler e aprender mais a respeito disso, sobre a reencarnação? Missionários da Luz. Olha, e o Livro dos Espíritos. Missionários da Luz. Da Luz. É de André Luiz. Psicografado pelo Chico Xavier. Parece que eu já li isso. Eu estava lendo, eu contei para a senhora, né? São 16 obras. Livros psicografados. Eu não sei se já. Missionário da Luz, André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Ele estuda o Livro dos Espíritos, é muito importante. Mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai lendo. Domingo agora passado eu disse, mas nossa mamãe, não, a pessoa não percebe, mas aqui já tem um caso de reencarnação. Na realidade eu não prestei atenção, porque eu estava já concentrada, foi no domingo. Mas nós estamos sempre aprendendo e nós passamos por períodos, muitas vezes você tem um bem-estar muito grande em determinado lugar e um mal-estar muito grande em outro lugar. Eu tenho. Nós sentimos a influência do ambiente. Eu sinto. Eu sentia mais quando era mais jovem. Olha, eu tenho mais casos de reencarnação para contar. Eu já falei para você da Mariazinha, que me ajudava, eu dava as aulas para as crianças e para os adolescentes. A Mariazinha transformada em peças de teatro. Até a Glaucia falou sobre isso também. Isso. Bom, a Mariazinha está reencarnada, não é? E quando eu passava muito mal, porque a mediunidade provoca sérios sintomas, assim, falta de ar, a cabeça da gente muda, a gente fica... Tem gente que vai parar até em psiquiatra e até internado. Não é nada disso. Aliás, isso no filme do Allan Kardec, na época, as pessoas eram dadas como loucas, e foi aí que ele começou a perceber que não era. Não era. Então, olha, Nilza, a gente sabe, e temos provas, né? Provas palpáveis, nós não estamos falando isso aleatoriamente. Não. Então, quando eu passava mal, eu deitava, vinha a Mariazinha, eu não sabia que ela chamava Mariazinha, ela se apresentava para mim num campo imenso de tulipas. Olha que coisa mais bonita. E ela trazia um buquê de tulipas no braço. Ela usava uma saia azul céu, e uma blusa branca de manga bufante, cabelos louros, compridos, presos assim, com os passadores. Quando ela chegava, ela se aproximava, eu respirava fundo e melhorava. Depois, quando eu fui trabalhar, dar aula no Centro Espírita Amor e Luz, lá no grupo da Fraternidade Mortinho, que é outro caso, eu dava as aulas, aquelas aulas ela transformava em peça de teatro, e nós, todo final de mês, né, no Amor e Luz tinha o palco, que parece que hoje não tem mais, e lotava, alunos da aeronáutica, gente da cidade, lotava. E era a Mariazinha que transformava tudo isso. E quem é a Mariazinha? Quem? A Jucimara. A Jucimara. Mas quando você vê... Hoje você não vê mais a Mariazinha. Não. Porque quando a Jucimara nasceu, ela reencarnou. Mariazinha reencarnou. Eu falei, mas por que ela sumiu? A Jucimara sabe disso? Claro, sabe. E a Jucimara, posso fazer uma pergunta de uma coisa? Pode. Bom, já viu a senhora em vidas passadas. Sim. A Jucimara se vê em vidas passadas também? Ela ainda não. Ela me acompanha nas preces, nas orações e tudo.
E ainda não, interessante, não chegou a hora de mostrar com detalhes a vida passada. Vai chegar o momento, porque tudo que ela é hoje, Deus, que você conhece, você sabe, né? Tá, belezinha. Ela é uma pessoa diferente. Ela é como se ela tivesse 80 anos. Tem uma vivência grande, né? Espírito velho. Tchau, você tem um espírito velho. Vamos lá, desde mocinha. Vamos lá, que tem uns. Ah, não vou. E o pai dela era assim, né? Só de ficar em casa. Querida, daqui a 15 dias a gente volta. Gostaram dessa novidade pelo Face da dona Cida? Então nós vamos na próxima fazer pelos dois, pelo meu e pelo dela. Olha, nós agradecemos muito, porque o nosso intuito de fazer essas lives é para divulgar a doutrina espírita. Porque muitas pessoas passam mal, muitas pessoas estão aí desarvoradas. E nessa questão da pandemia deu para perceber, sabe, muito tumulto, muito tumulto. Então é preciso que haja uma remodelação. As pessoas precisam buscar o centro, não digo só na doutrina espírita, que qualquer religião é boa, basta que siga bem Jesus, siga o bem, faça o bem. Siga o Evangelho é um só, não é? Então Jesus nos pede amar o próximo como a si mesmo. E é isso que temos que fazer. Gente, o amor é algo fantástico, maravilhoso, sabe? Quando a gente ama, e quando nós não estamos falando aqui só do amor de marido, mulher, mulher e homem, não. É o amor aos animais, às plantas, à natureza, o amor à vida. A lei maior é o amor. É o amor. Amar a vida. A gente fala muito banalmente de amor, né? Como se fosse um sentimento direcionado a uma pessoa só. Não. Irmão, a gente sabe que é a lei maior universal, é o amor. Amar a energia que tem o amor é uma coisa impressionante. Impressionante. O amor é tudo, Neuza. Fique com Deus. Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Jesus nos ilumine, que possamos absorver a luz do Mestre Jesus e que Nossa Senhora, que eu tenho o nome de Nossa Senhora, eu já contei isso, mas vou voltar na oportunidade. Então, assim, gente, e a espiritualidade em luz. Muitos espíritos amigos e santos, né, que a Igreja Católica canonizou e canoniza. São espíritos de luz. De luz, espíritos trabalhadores, caridosos, amorosos, não é? Se você ler as histórias dos santos, eles sofreram, mas fizeram pelo... Tem um livro de um espírita que já é desencarnado, mas a família, eu não conheço, mora, eu não sei se o local, mas a história dos santos, a mediunidade dos santos. A mediunidade dos santos. É um livro espírita. Dos santos. Vou procurar. Não lembro o autor. Não, mas eu vou eu tenho procurar. Esse livro, eu tenho. Ah lá. É que eu leio muito e atualmente eu não estou podendo ler, né, Deus? Aqui, beijo para vocês. Muito obrigada por tudo. Que Deus nos abençoe. Amém. Boa tarde.